Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Durante o Roadshow de Mato Grosso, que contava com um grupo expressivo de jornalistas e influenciadores do agronegócio, nós tivemos uma coletiva de imprensa com o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. E foi uma prosa, um bate-papo bem interessante, falamos sobre os diversos assuntos e eu vou trazer para vocês agora, então, essa nossa conversa, essa nossa prosa com o Lucas Costa Beber, presidente da AproSoja Mato Grosso. Agradecer, então, primeiramente, a presença de vocês aqui no nosso estado, aqui na nossa entidade hoje. Falar que o trabalho de vocês é muito importante, a gente tem buscado cada vez se aproximar também da sociedade, da imprensa e tudo porque é um setor muito desconhecido ainda, como diz, precisa ser desmistificado. Muitas informações, principalmente nos grandes centros, chegam distorcidas e a gente tem a missão aí de propagar a verdade, digamos assim, de falar um pouco da nossa realidade, né? O Mato Grosso é um gigante, a gente fala, é o maior estado produtor. Juntos, soja, a gente produz mesma coisa que os 3 maiores estados produtores dos Estados Unidos, Iowa, Illinois e Minnesota. Se fosse um país, Mato Grosso seria o 4º maior produtor do mundo, né? E aqui no Brasil, acho que nós temos números que daqui a pouco a gente pode falar mais, que a gente pode se orgulhar na preservação, na questão da destinação de embalagens e defensivos. E acho que um mito muito grande que tem é que no Mato Grosso só tem grande produtor. E na verdade, quase 50% dos nossos produtores são produtores menores que 500 hectares. Então, a realidade não é aquilo que parece lá fora, se fala em latifúndios, a maioria dessas propriedades são a família que trabalha dentro dela, né? No máximo tem um funcionário, essas áreas aí dificilmente tem mais. E o produtor aqui do Mato Grosso, nós temos alguns gargalos, como o logístico, que apesar de termos o clima, sermos privilegiados em abundância de terra e clima, nós temos uma outra desvantagem que é o gargalo logístico, que é levar nossa produção até os portos. A gente perde muito valor, somos ineficientes, né, porque o transporte rodoviário, quando você olha para a Europa, para os Estados Unidos, a gente tem direto feito um comparativo, França e Alemanha juntos têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovia. E o nosso estado tem o mesmo território deles, pouco mais de 300 quilômetros. Estamos lutando há anos para construir a Ferrogrão, para ligar através de ferrovia o Arco Norte, né, que seria um pouco mais de 900 quilômetros, grande parte do traçado na área de domínio da BR-163. A área afetada da reserva do Jamanchim seria menos de meio milésimo da área da reserva e ainda assim seria feito compensação. E estamos ainda parados nisso, lutando, e a gente sabe que a ferrovia, além de baratear o preço do frete, que esse dinheiro pode ficar aqui no estado e ser investido para a economia crescer ainda mais, a emissão de carbono de uma ferrovia pode diminuir de 3 a 5 vezes a emissão de carbono, o impacto que uma ferrovia causa, né? E o custo dela também de 2 a 3 vezes pode se tornar mais barato o custo para chegar até os portos através do frete ferroviário. Então são todos desafios que nós temos, e quando eu falei desse número, desse gigante, a agricultura, a soja aqui no Mato Grosso utiliza 14% do território do nosso estado, né? E ainda a gente faz a segunda safra de milho, na última safra agora 12,4 milhões de hectares de soja produzidos, e o milho 6,9 milhões, tivemos uma diminuição, ano passado foi em torno de 7,35, tivemos uma diminuição esse ano, mas aproveitando essa mesma área que a gente utiliza para a soja, né? Além das boas práticas, aí o plantio direto, acho que é um diferencial que a agricultura brasileira tem, que também você melhora a produção, a produtividade, o armazenamento de água no solo, aumenta a matéria orgânica, aumenta a eficiência do aproveitamento de fertilizantes, tornando a nossa agricultura ainda mais sustentável. Então, basicamente é isso, e a gente temos o prêmio de jornalismo, né, Sirlene, também. Eu logo
Temos o nosso prêmio de jornalismo, que tem sido feito mais focado aqui dentro do estado. A gente quer ampliar a nível nacional também, que é justamente valorizar o profissional, né, da imprensa e instigar ele também a produzir matérias que ajudem a melhorar essa comunicação, se apresentar melhor o setor para a sociedade, para desmistificar, porque a gente está apanhando no mercado internacional e antes da gente querer melhorar nossa imagem lá fora, a gente tem que melhorar aqui dentro e a gente não precisa mentir para isso, é só levar as verdades, desmistificar. Vocês vão visitar uma usina, né, de etanol, eu acho que amanhã eu vi... tá. Perdão. Dias atrás também a gente visitava, Mato Grosso tem aumentado muito a produção de etanol e também tem aquela polêmica que distorce o fato, às vezes, da produção de alimento e combustível. A verdade é que com 1 tonelada de milho a gente produz praticamente 400 litros de etanol e ainda o resíduo sólido, que é o DDG, tem alto teor de proteína, mas eu não lembro exatamente, mas mais de 40% de proteína, alto teor de fibra, que também serve para ir para a ração, para a produção de leite, engorda de animais, etc. A soja, a gente tem adição de biodiesel também, mas temos o farelo, né? É um desafio nosso também, que é algo que é distorcido pela sociedade, que a soja precisa ser industrializada no Brasil. Na verdade, a gente perdeu a corrida da industrialização para a Argentina e os Estados Unidos, que junto com nós são os 3 maiores produtores, e a gente vai evoluindo conforme a demanda. E a China é o grande demandador de produto primário, então Mato Grosso e o Brasil têm esse potencial. Não significa que a gente não industrializa, né? O ano passado o Brasil industrializou mais de 50 milhões de toneladas, que é aproximadamente a produção argentina, e ainda a gente exporta, né, quase 100 milhões de toneladas aí. Então, tudo isso contribui para que venha gere mais divisas, mais renda, mais arrecadação, né? A gente tem que lembrar que a pandemia, nós tivemos a pandemia, Mato Grosso e Minas Gerais, que são grandes exportadores de produto primário, foram os estados que a economia mais cresceu, enquanto outros decresciam. O ano passado também, novamente, Mato Grosso foi o estado que percentualmente mais cresceu a economia no país, né? E o nosso motor aqui é a agricultura. Temos a indústria, falei há pouco do etanol de milho, até me surpreendeu o número, para 1 tonelada de milho industrializada aqui no estado, para a produção de etanol e de DDG, mais ou menos se gera arrecadação de R$300 por tonelada. Então, também isso é importante para a sociedade, né? Não só para nós produtores, mas para a sociedade, porque melhora ainda mais a oferta de serviço público pelo estado, pela arrecadação. Lucas, por que um estado tão rico e representativo como o Mato Grosso ainda tem uma malha viária tão deficitária? Por exemplo, nas nossas andanças aí pelo interior, nós vimos estradas, rodovias asfaltadas, que o asfalto foi feito por produtores rurais. Nós passamos por estradas que estavam asfaltadas, de repente, do nada, o asfalto acabava e tinha ponte de madeira. E isso acaba dificultando muito, né, todo o transporte dos grãos em especial. Por que o estado ainda tem essa malha tão deficitária? Assim, nós temos que... Tem esse lado negativo do passado, acho que realmente o setor ficou muito abandonado. Agora temos um governador que está focado em construção de infraestrutura, então tem feito muitas obras, a BR-163 mesmo, o estado assumiu, né? É claro que nós temos o nosso fundo aqui, o FETAB, aqui dentro do estado, temos o FETAB 1 e 2 da soja e o FETAB do milho, que é um fundo justamente de arrecadação, e através desse fundo o governo pode investir em infraestrutura, e o governo está usando os recursos, inclusive está colocando mais recursos. Antigamente, os governos passados, pela ineficiência de gestão, aplicavam esses fundos a desvio de finalidade, na verdade, não eram todos investidos, e hoje a gente está tendo 100% e até mais um pouco. Mas lá no fundo quem paga é o produtor. O governo tem feito parcerias, inclusive em estradas municipais no interior, de pavimentação. Lá em Nova Mutum agora, que é a minha cidade, eu posso falar, vai iniciar 2 estradas, metade o governo do estado paga com
com esses recursos, metade entra produtores e prefeitura. Então também melhora essa questão do escoamento logístico, vai diminuir também o custo de frete de curtas distâncias, isso tem acontecido no estado. E essas pontes também, o que o governador tem estimulado é criar as associações, né, aqui dentro do estado, se organizar, dividir e o governo entra com essa metade aí. Então é importante, está avançando, está melhorando, a gente tem que, nesse ponto, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito aqui no Mato Grosso. Pena que começou tarde, né? Pena que começou tarde. Claro que tivemos também um aumento de 2019 para cá, o estado partiu de 9,6 milhões de hectares para 12,4, então se aumentou muito a produção. E isso é praticamente quase na sua totalidade a conversão de pecuária em lavoura. A conclusão da BR-163 ligando Miritituba também fez com que cidades mais periféricas do norte do estado migrassem da pecuária para a agricultura nos últimos anos, pela viabilidade econômica que teve da conclusão da ligação com Miritituba, como também o aumento de demanda internacional que teve essa melhora de preço nos últimos anos, e é o natural de se acontecer daqui para frente. Eu gostaria de entender como é que o produtor aqui do Mato Grosso vê o FETAB. Porque lá em Goiás, por exemplo, foi criado o Fundeinfra, né, que a gente chama de Imposto do Agro, e ele foi muito criticado. E aqui, como é que é? O produtor sempre teve um certo ponto de revolta, porque, como diz, a gente já contribui, né? Mas, por outro lado, quando você vê aplicar, isso acaba confortando o produtor. Então agora está tendo aplicação. O problema é que no passado a maioria desses recursos, inclusive nós tivemos as obras da Copa do Mundo, foi usado na época recurso do FETAB, ou seja, aquilo que era para se construir infraestrutura para melhorar a logística do estado foi investido em algo que não era foco do estado, né? Então tem isso daí, mas aos poucos vai tendo essa consciência. A gente espera que os próximos governos também tenham essa visão e essa consciência para a gente ficar mais competitivo e desenvolver o estado e até atrair indústria, né? Porque a gente fala da agricultura, mas é claro que a gente quer atrair e desenvolver o nosso estado. Como é que a ProSoja vê a moratória da soja? E o que a entidade tem feito, como é que ela tem se posicionado diante desse entrave para o desenvolvimento do estado? Boa pergunta. Só para entender, para quem não conhece bem a moratória é um acordo comercial internacional. Fazem parte a Biov e a ANEC, que é a Associação dos Cerealistas, e também das indústrias de esmagadoras de oleaginosas aqui do país, com um mercado europeu. Ela foi criada em 2006, que na época ela tinha como intuito combater o desmate desenfreado. A solução para isso era o Código Florestal de 2012. A partir de 2012 esse assunto era para estar pacificado, porque a gente passou a ter a lei mais moderna e mais restritiva do mundo em termos ambientais, porém eles continuaram praticando, e ao que se vê é que eles têm vantagens comerciais lá fora. De certo modo também a barreira verde que vem lá de fora, e essas empresas elas acessam crédito lá fora por cumprirem a moratória. E lembrando que a moratória ela não combate o desmate só o ilegal, que a gente é contra a ilegalidade, isso tem que ficar claro aqui, mas ela impõe a sanção para áreas desmatadas legalmente, né, de acordo com a nossa legislação. E a nossa visão, como você perguntou, é que isso viola a soberania nacional e o direito de propriedade, porque o produtor pode ter o direito de produzir o alimento que ele quiser nessa área, e assim ele fica restrito. E ela está sendo praticada até hoje. Nos acordos que haviam lá atrás, os produtores não participavam, inclusive agora eles estão dando abertura para entrar representantes de produtores para fazer um contrapeso, só que ainda assim a maioria ficará indústria e ONGs, então isso continua sendo perigoso, e nós temos que observar que o impacto disso não é só para o produtor, ele é social, né? Principalmente essas cidades que têm potencial de
se transformar em produtoras de soja. Isso atrapalha para entrar. E aí agora essa briga acabou indo também para a Assembleia Legislativa aqui do Estado. O governo do Estado deve entrar com uma ação no CAD também. E o Tribunal de Justiça também tem uma bandeira que é a diminuição das desigualdades sociais. Então eles vão investigar, porque essas empresas recebem benefícios fiscais, mas se tiver prejudicando o social, eles podem perder. Então tudo isso está sendo feito e agora outros estados também começaram a ir para essa linha. O estado de Rondônia está indo, acho que o estado do, que eu não me engano, Tocantins também, o Pará também, outros estados estão engrossando o corpo. A gente tem que lembrar que o bioma amazônico ele tem aproximadamente 28 milhões de brasileiros que vivem nele. Nós não temos um plano de industrialização e nem de produção nesse bioma, e se a gente colocasse uma cerca hoje e falar vamos preservar, de que forma viveria esse povo lá dentro, entendeu? Então a agricultura é importante. Nós temos que lembrar que mais da metade da Amazônia hoje já é protegida por áreas indígenas e também por parques nacionais de reservas, e o produtor que produz nesse bioma ele tem direito de desmatar ou de usar 20%, e desses 20% nem todos eles são agricultáveis. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer esse número, vê que é impossível devastar a Amazônia, né? Até porque as penalidades são grandes. Imagina um produtor que está vivendo na legalidade, já está sendo penalizado pela moratória, imagina quem pratica a ilegalidade. E a gente é contra. Então, é um desafio muito grande, mas a gente acredita que vai passar por cima disso. Muitos produtores estão reclamando a respeito das questões climáticas. Que consequências essas questões trouxeram para o agro do Mato Grosso? Esse ano eu vou fazer até uma observação aqui. Eu tenho um pouco de irrigação, né, na minha propriedade, então o que eu vi na prática, nós tivemos um ano com... Além de você ter déficit hídrico, foi um El Niño bem severo. As temperaturas também foram mais altas, então mesmo no irrigado, não faltou água para irrigar, eu tive uma diminuição de 20% na produtividade, mesmo no irrigado. Foi plantado bem no cedo, então as áreas mais afetadas esse ano foram as que foram plantadas mais no cedo, e teve calores muito fortes no mês de novembro, de dezembro, né? Então prejudicou. Nós tivemos, segundo dados de IMEA, eu ainda discordo, eu acho que é um pouco menor a produção desse ano. O ano passado nós produzimos 45,3 milhões de toneladas no estado. Esse ano, segundo dados de IMEA, 39. Eu acredito que não passa de 38, porque tinha estoque de outros anos e pelos levantamentos que nós fizemos aqui da entidade. Então, teve isso. E nós tivemos casos de produtores, falando na prática, produtor que colhe acima de 65, colhe 70 sacos, produtor que investe, que anos bons, colhe mais de 70 sacos esse ano, produzindo 20 sacos, 15 sacos, 10 sacos, que seja 45 sacas. Não paga a conta aqui no Mato Grosso. E nós pedimos um socorro início do ano ao Ministério da Agricultura, enviamos uma carta pedindo linha de crédito em dólar e reais. O Ministério falou que ia fazer, mas na prática, quando veio esse socorro, nada mais diferente do que já estava previsto no Manual de Crédito Rural, e esses produtores ainda ficam com restrição de crédito para acessar recursos controlados agora. Então isso é péssimo, a gente tem feito críticas e cabe lembrar que essas críticas são um dever nosso como entidade cobrar, porque esses produtores ficaram desamparados. Depois, nós tínhamos pedido uma linha de capital de giro também, até para evitar recuperações judiciais, porque a recuperação, por mais teve impacto, o produtor luta e reluta, o produtor que é sério, para não fazer uma recuperação judicial. Talvez essa recuperação pode vir daqui 1 ano, 2, se esse produtor não conseguir recuperar aquilo, ele vai renegociar, mas nem todos conseguem sair do buraco. Então, uma hora ou outra a conta chega. E aí veio uma linha de crédito de capital de giro com juros partindo de 17%, que também é muito alto. Então, novamente, a gente criticou o governo. E agora tivemos o lançamento do Plano Safra, que tem que elogiar o positivo e criticar o negativo. O positivo é que só diminuiu no Moderfrota para médios produtores 1% a taxa de juros.
e aumentou quase 10% a oferta, só que a gente tem que lembrar que no dia do anúncio, exatamente um ano atrás, o câmbio havia desvalorizado 15%. Então, se você considerar que a precificação dos insumos é dólar, o plano ficou menor na prática, entendeu? Então, isso a gente também criticou, acho que o governo tem que olhar com mais atenção nos próximos anos. O atraso do anúncio do Plano Safra também prejudicou os produtores. Por quê? Porque nos últimos dias nós tivemos um aumento, principalmente de fosfatados, que é o fertilizante que o produtor mais usa para a produção de soja, né, e de milho também, porque tem produtor que joga separado, tem produtor que já joga tudo na soja para o milho aproveitar, enfim, aduba sistema, e teve esse aumento, então também torna o plano menor. Então, acho que é importante que não haja atrasos. Nós tivemos uma diminuição de 3,25% na taxa Selic, e não tivemos praticamente para o médio produtor redução na taxa de juros. Só para o pequeno é ótimo isso, mas nós não deveríamos segregar, tínhamos que comparar. E uma coisa que a ProSoja sempre cobra e tem que ter, o governo tem que pensar estrategicamente, que é o subsídio principalmente para a armazenagem, porque nós tivemos anos aqui nos últimos 6 anos, contas que para produtor partindo de 300 hectares já tinha viabilidade a construção de armazém em alguns momentos. E quando a gente fala em armazém, além de, claro, ele melhorar para o produtor, porque ele tem um poder de negociação para negociar, principalmente a gente tem, vocês viram Mato Grosso, o tamanho que é esse estado, algumas regiões do interior têm um comprador isolado lá, então o produtor não tem opção. A partir do momento que ele tem um armazém, ele vende para a empresa que ele quer, a empresa busca, então ele consegue melhores preços, é mais difícil ter um rompimento de contrato, né? E também a gente fala oscilações de preço. Os Estados Unidos têm capacidade de armazenar mais do que o dobro do que produz. Nós aqui no Brasil, usando todos os meios adaptáveis de armazenagem, é menos de 2/3 da nossa produção. E Mato Grosso, menos da metade da produção de Mato Grosso, nós temos armazéns. Faz com que o produtor venda rápido, o mercado já sabe disso, então o mercado explora nos preços, o produtor acaba sendo menos remunerado. Você também tem um uso mais intenso no período chuvoso das estradas, também deteriora mais rápido elas. E tem a questão, tem essa questão também de oscilação de preços, porque quanto mais armazenagem, você não despacha toda essa produção de uma vez, você ajuda a regular para evitar oscilações muito altas, que é ruim para todo mundo, porque até para o produtor, porque tende a ter uma inflação também, quando tem essas oscilações altas, e quando baixa bastante também não fecha a conta para o produtor, e a sociedade acaba sendo prejudicada. Lucas, o fato do ministro da Agricultura e Pecuária ser do seu estado e ser um ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, isso trouxe algum diferencial ou benefício aos produtores do estado? Não, a gente não viu nenhum benefício. E eu sempre falo, eu não gosto de falar politicamente, eu gosto de falar tecnicamente. Na prática, não, até porque foi quando o estado mais precisou esse ano desses socorros, nós não fomos atendidos, né? Então, eu tenho que sempre deixar, como diz, bem claro que não é posição política, é posição técnica, né? Eu ouvi de um diretor de um sindicato rural aqui do Mato Grosso que o dinheiro do Plano Safra ainda não chegou às mãos do produtor. Esse fato é real? Eu já vou deixar uma outra pergunta aqui também. Como é que está a base de troca para o produtor rural? Ela está positiva? Exato, e esse atraso contribuiu para isso, né? Enquanto isso, os insumos vai chegando à planta atrás, aumenta o preço e pode atrasar a entrega também, né? Que também é um risco. Geralmente o produtor faz a conta dele, né, e busca fechar negócio, mas para isso ele precisa de recurso, né? Se o recurso não está disponível até a semana, não sei hoje. Segunda-feira mesmo eu fui no banco e não tinha crédito ainda do novo Plano Safra disponível para o produtor acessar. Então, até que libera esse crédito, o produtor tem que fazer um projeto, tem que ter aprovação e tudo, até que esse dinheiro chega para o produtor,
tudo pode mudar, né? E o produtor sem garantia que ele vai ter o crédito, como que ele compra antecipado se ele não tem a certeza que vai pagar, né? Então, isso é prejudicial. Mas é claro, o produtor tem que fazer as contas dele e ver a base de troca, que é sempre mais interessante. Só que quando você fala de preço, é difícil você prever preço e até arriscado a entidade falar disso, porque a gente sempre fala, quando você falou em base de troca, o produtor tem que ter a conta dele. A moeda do produtor é grão. Então, justamente, ele tem que ver o período melhor. Só que uma das coisas que a gente tem criticado nos últimos anos, e o USDA, a própria Conab, é que quando tem as perspectivas de safra, elas são muito otimistas. E você está falando de uma previsão. Muitas vezes não foi semeado nenhum grão. Então, acho que ela teria que ser média, ela não deveria ser nem pessimista nem otimista. E aí o tempo todo, uma hora é a safra americana, outra hora é a safra sul-americana. Você trabalha sempre na perspectiva de boa safra e isso derruba preço, a precificação prejudica. Entendeu? Ano passado mesmo, nós tínhamos aí a Biov falando em mais de 160 milhões de toneladas, enquanto a Conab, dali a pouco, estava em 152. Então, você não via coerência. E aí, quando vinha a maioria das agências privadas, mais baixo ainda a projeção. Então, tem que ter algum método, algo que seja mais responsável e mais preciso, porque essa conta não pode vir para o produtor, né? Como é que vocês têm avaliado essas projeções? Ano passado, a gente fez um projeto aqui para visitar lavouras americanas, para mostrar as condições, não para prospectar, mas para mostrar condições, né? A realidade, percorremos mais de 3 estados, 2 vezes, uma pós o final do plantio, outra no final do enchimento de grão, né? E para mostrar que dentro do estado também fizemos esse ano, no próximo ano queremos fazer algo a nível de Brasil, estamos estudando até para acompanhar a safra argentina também, para ter uma noção maior de realidade do que é isso e buscar agências, né, ver as agências que foram mais assertivas nos últimos anos para tentar fazer parceria para minimizar, porque isso tem prejudicado muitos produtores aqui do estado. Outra questão relevante é a armazenagem. O Brasil tem um déficit imenso, né? E como é que a ProSoja tem feito, né? O que a ProSoja tem feito para ajudar a resolver esse gargalo? Da armazenagem, acho que tem que ter esse olhar. Nós também, a entidade, claro que a gente é um pouco mais difícil, mas a gente tem buscado visitar em outros países também para tentar atrair empresas que fabricam lá para fornecer produtos para aumentar a concorrência aqui dentro. Porque nós tivemos aí, quando veio o período da pandemia, esses equipamentos praticamente dobraram de preço. Então, ao mesmo tempo que você tem mais disponibilidade de recursos, na época a ProSoja, em 2021, nós cobramos muito o Ministério da Agricultura para aumentar os recursos para a construção de armazéns, e na época o Ministério respondeu e quase dobrou os recursos, só que daí veio a questão da inflação, né? Então, novamente, ficou caro também, teria que ter... Eu falo que na década de 50 e 60 a gente tem que estudar algo parecido. O governo importava de atacado máquinas lá fora e vendia aqui dentro para o produtor. Você travava um preço, né? E tem que estudar talvez estudar algo parecido nesse sentido, atrair mais empresas aqui dentro do país também, mas tem que ter um subsídio de taxas de juros mais atrativas também para a construção de armazém, já que ele também auxilia para a segurança alimentar, não só para o produtor. E aí a gente tem sempre atuado e pedido para o Ministério, a nossa equipe aqui, nós temos a nossa Comissão de Política Agrícola, sempre pedindo para aumentar recursos nesse sentido. Recentemente, algumas autoridades foram até os Estados Unidos, inclusive a autoridade da ProSoja, né, o presidente da ProSoja Brasil, onde mostraram a grande quantidade de armazéns, né, em pequenas, médias propriedades. O Brasil conseguirá dinheiro, Lucas, para resolver essa questão? É questão de planejar, né? Tem que planejar ao longo prazo. A gente tem que ter, eu acho que tem que ter só o fato de você aumentar crédito, você também atrai mais investimento para o setor. A gente não pode atrasar plano safra porque a gente manda uma mensagem negativa lá fora, isso também espanta investidor, mas o governo tem condições para buscar
recurso também de fora para investir, né? E está aí o nosso BNDES, que também tem que apoiar aqui dentro do nosso país, apoiar os nossos produtores. Mas assim, acho que a gente não pode ficar só esperando do Estado, né? Mas o Estado também tem que ter um olhar principalmente para o pequeno produtor. Quando você falou de buscar empresas lá fora, em especial na China, como é que tem sido a receptividade por parte dessas empresas? Olha, a China tem evoluído bastante, eles têm oferta e querem fazer negócio. É claro que tem a questão cultural, o produtor, você vai importar algo que você não viu funcionando ainda, trazendo, mas é algo que a gente aos poucos vai estreitando e atraindo essas empresas para cá também, né? Para exportarem ou até mesmo vir produzir para cá. Na prática, já tem alguma coisa acontecendo? Não, mas nós já assinamos memorandos e esse ano a gente quer ir para tentar estreitar, fortalecer ainda mais esse diálogo para trazer não só para equipamentos, como máquinas também, né? O que for disponível, buscar parcerias lá fora. A ProSoja mesmo está apoiando aqui uma cooperativa dentro do estado, que é para os produtores se unirem para fazer pool de compras, inicialmente de máquinas, mas a gente quer começar com o pé firme lá na frente, evoluir também para aquisição de equipamentos. O mercado do Brasil nessa área ele é gigantesco. Apenas vocês têm procurado as empresas ou elas também estão vindo à procura para se estabelecer aqui? Então, aparecem direto investidores, tudo, mas do jeito que aparece, some, né? Então, quando você vai fazer negociação internacional, principalmente para quem interessado, todo mundo mas na hora que você vai para a prática, principalmente a burocracia, assusta bastante. A nossa carga tributária aqui também é pesada no país, então tudo isso acaba atrapalhando, né? E como é que está o otimismo da ProSoja para a próxima safra? O otimismo que a gente tem é justamente, né? A gente fala que o clima é algo que foge da gente, a gente tem que trabalhar para minimizar. Então é aquilo que eu falei, nós temos a pesquisa, o bom uso, o plantio direto favorece bastante, mas assim, o que a entidade tem que deixar é que a gente tem esperança sim de melhoras na produtividade por conta do Laninha. Foi um ano totalmente atípico, um ano histórico. Esse ano não significa que vai se repetir tão logo isso, mas que o produtor, né, a entidade dentro do possível, ela vai trabalhar sempre pelo produtor e pela maioria do produtor, e foi o que a gente fez esse ano, tanto cobrando nessa questão de estoques, tanto cobrando em linhas de crédito. Como diz, não veio tudo que a gente não queria, mas se as entidades não levantam a voz, as coisas tendem a ficar pior. Então, acho que a entidade tem que ser sempre a voz do produtor. E quero deixar bem claro que tudo que a gente falou é polêmico quando a gente fala de plano safra, né? O nosso país está bem polarizado, bem dividido, mas a nossa crítica é técnica e não política, né? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.